Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos estudar o que acontece quando uma carga elétrica em movimento ela entra numa região de campo magnético uniforme. A gente já viu que uma carga elétrica com uma velocidade, ela pode sofrer a ação de uma força magnética, se ela estiver numa região de campo magnético. E a direção e o sentido dessa força vem da regra da mão direita, e o módulo dessa força a gente também já estudou como que é. Então vamos estudar os casos possíveis aqui. O primeiro caso é quando a gente tem uma partícula, então vamos entender a figura primeiro, Essa região aqui, essas linhas azuis aqui, na horizontal para a direita, são as linhas do campo magnético. O espaçamento entre essas linhas é constante. Isso significa que o módulo do campo magnético nessa região é uniforme. E a direção e o sentido das linhas indicam a direção e o sentido do campo magnético. Então aqui é uma região, essa região aqui, o campo magnético, ele está na horizontal e apontando para o sentido da direita. Imagine que a gente tem uma carga elétrica aqui que vai penetrar nessa região de campo magnético e a velocidade dessa carga é v. E nessa situação inicial, eu estou considerando que o vetor velocidade ele é paralelo ao vetor campo magnético. Vamos ver o que acontece. No momento em que essa partícula entra na região do campo magnético, pode aparecer uma força magnética sobre ela, mas vamos ver se vai aparecer ou não. A gente sabe que a força magnética vai ser igual ao campo vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor velocidade da partícula e o vetor campo magnético. Neste caso específico, a gente observa que tanto o vetor velocidade quanto o campo magnético são vetores que estão na direção horizontal para a direita. Então o ângulo entre esses vetores vai ser zero. E a gente sabe que seno de 0 graus vale zero. Então, se a gente colocar aqui que o seno vale zero, a força como um todo, a força magnética vai ser nula. Então, essa partícula, se ela penetra na região do campo magnético com uma velocidade paralela ao campo, ela não sente nenhuma força magnética sobre ela. Então, a gente vai ter, ela vai seguir em linha reta, em movimento retilíneo uniforme. Vamos para o segundo caso. A mesma região, agora eu coloquei a partícula vindo do outro lado. O campo magnético aponta para a direita e a velocidade da partícula agora está no sentido contrário ao campo. Então o vetor velocidade ele é antiparalelo ao campo magnético. Bom, nessa situação, a força magnética é a mesma equação, só que agora o ângulo θ vale 180 graus, porque eu tenho o campo magnético apontando num sentido e a velocidade apontando no outro. Então esse ângulo aqui é 180 graus. E o seno de 180 graus também vale zero. Então, seno de 180 aqui vai anular tudo. A força magnética também será zero. Logo, se essa partícula ela entra nessa região de campo uniforme com uma velocidade na mesma direção e sentido contrário do campo, ela também não vai sentir nada e vai seguir em linha reta em MRU. Seria isso. Agora vamos para o caso mais difícil, que é uma situação em que o vetor velocidade da partícula, da carga, é perpendicular ao campo magnético. Nesse exemplo aqui, essa região, vamos relembrar aquela notação, quando a gente desenha um X, significa que o vetor está entrando. Então aqui é uma região onde o vetor campo magnético está entrando na tela do seu computador. E o espaçamento constante entre um X e o outro significa que o módulo do campo magnético nessa região ele é constante, o campo é uniforme. Então, se você tem aqui um campo magnético que está perpendicular à tela do seu computador,
entrando na tela do seu computador, e a partícula vem com uma velocidade que está no plano bidimensional da sua tela. Consequentemente, quando essa partícula entrar nessa região, você tem um vetor perpendicular à tela do seu computador e o vetor velocidade que está dentro do plano da tela do seu computador, portanto eles formam 90 graus, são perpendiculares, né? Então vamos ver o que acontece. Antes da partícula, aqui a gente está considerando uma carga positiva, tá? Como exemplo. Antes dela entrar na região de campo magnético, não acontece nada, mas no momento em que ela penetra nessa região, pode aparecer sobre ela uma força magnética. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a direção e o sentido dessa força magnética. Como que eu faço isso? Aí você tem que fazer a regra da mão direita. Lembrando, você pega a mão direita, tá? Tem que ser a mão direita. Então o dedão, você vai alinhar ele e apontar o dedão para o vetor velocidade. Esses dedos vai apontar na direção e sentido do vetor campo magnético. E o tapa, a direção e sentido do tapa, vai ser a direção e o sentido da força magnética se a carga elétrica for positiva. Porque se a carga elétrica for negativa, a força é no sentido contrário. Seria um tapa com as costas da mão. Então, nesse exemplo aqui, se você coloca o dedão no sentido da velocidade e esses aqui no sentido do campo e dá o tapa, você vai observar que a força elétrica, força magnética, ela vai ser nesse ponto aqui, né, em que a partícula está entrando na região. Essa força magnética ela vai apontar para cima, né, e vai ser perpendicular à velocidade. Então, já determinei que vai aparecer uma força magnética aqui. Só que aí é o seguinte, quando você analisa a força magnética, o que a gente observa? Daqui em diante, a gente observa o seguinte. Primeiro, o módulo do campo magnético é constante nessa região. A carga elétrica também é constante. A carga não altera o seu valor, né? É uma partícula que está aí. A velocidade também não muda. Por quê? Porque pela regra da mão direita, a gente observa que a força magnética ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. E a gente já estudou lá na mecânica que uma força perpendicular à velocidade de uma partícula não é capaz de alterar o módulo dessa velocidade. O que uma força perpendicular faz é alterar a direção do vetor velocidade, mas uma força perpendicular não consegue alterar o módulo dessa velocidade. Então o V também é constante. E o ângulo, mesmo que o vetor V altere a sua direção aqui, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético sempre vai ser 90 graus. Por quê? Porque o campo é perpendicular à tela, está entrando, e o V, mesmo que ele altere a sua direção, ele sempre está no plano da tela do seu computador. Então o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético é sempre 90. Daí a gente conclui que BQV seno de θ vai ser sempre constante. Ora, e aí a gente vai lembrar então, lá do primeira série, né, da mecânica, que quando a gente tem uma força perpendicular, né, à velocidade de módulo constante, a gente está falando de uma força centrípeta. E o movimento que a partícula vai descrever daí em diante passa a ser um movimento circular uniforme. Então o que a gente vai ter aqui é essa partícula daí em diante, ela vai descrever, né, vai seguir um círculo, uma trajetória circular. Então, um pouco depois, vamos botar a partícula aqui, ó, ela caminhou, vai fazer uma curva, né, circular. Se você fizer a regra do tapa aqui, nessa nova posição da partícula, você vai ver que, de novo, a força magnética vai estar perpendicular aqui, apontando para o centro desse semicírculo. E aí, a partícula continua andando. Quando ela estiver do outro lado, você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a força vai estar para baixo
e depois ela sai da região, aí ela segue em linha reta. Mas dentro da região, então, moral da história, uma carga elétrica, ela entra numa região de campo magnético uniforme, se a velocidade da partícula for perpendicular ao campo, lá dentro dessa região, ela vai descrever um movimento circular uniforme, né? Então seria isso. Vamos analisar a matemática que vai governar esse movimento aqui. Então eu sei que dentro dessa região a força magnética ela atua como força centrípeta, e das leis de Newton eu sei que lá no movimento circular uniforme eu posso aplicar a segunda lei de Newton e falar que F igual a ma. Só que no movimento circular uniforme a gente sabe que a força resultante, né, o F do F igual a ma, ela é uma força que aponta para o centro, né? Então vai ser força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E vocês se lembram que a aceleração centrípeta, essa é uma aceleração que aponta para o centro, né? Que é responsável por mudar a direção do vetor velocidade, tá? Essa aceleração não altera o módulo da velocidade, como a gente já discutiu. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, o F igual a ma, aplicado no movimento circular uniforme, fica que a força centrípeta é igual a m, a massa da partícula, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, onde é o raio do círculo, né, da trajetória dessa partícula. Então, a gente pode agora, né, eu sei que fisicamente, ok, faz um círculo, se faz um círculo, a resultante aponta para o centro, se chama centrípeta, por isso, mas fisicamente, neste problema específico, quem é o agente que está fazendo essa força na partícula? É a força magnética. Então, a força centrípeta, a resultante, fisicamente, ela é a força magnética. Então, a gente vai abrir as equações aqui. Eu posso dizer que mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta, vai ser igual a BQV seno de θ, onde o θ aqui a gente já viu vale 90 graus. Então, seno de 90 graus a gente sabe que vale 1, né? Então, vai ficar mv ao quadrado sobre r é igual a BQV. E aí você pode, se você quiser, você tem um v aqui, você tem um v ao quadrado do lado esquerdo, você pode passar o v da direita para o lado esquerdo dividindo, o quadrado vai sumir, você pode isolar o raio, e você chega nessa equação. E o raio, né, ou seja, a partícula vai descrever uma trajetória circular, e o raio dessa trajetória, olha que interessante, depende dessas grandezas aqui, ó. O raio vai ficar igual à massa da partícula vezes a velocidade que ela foi lançada. Reparem que a velocidade que ela foi lançada, ela não se altera lá dentro, porque lá dentro faz um movimento circular uniforme e o módulo da velocidade não muda. E depende também do campo e da carga. Então, o raio, né, a trajetória, se vai ser um círculo de grande raio ou um círculo de raio curto, vai depender de todas essas variáveis aqui. Da massa, da velocidade da partícula, da carga elétrica da partícula e do valor do campo magnético aplicado nessa região. Isso tem muitas aplicações interessantes, né? A gente tem um feito histórico na ciência, que foi em 1932, um experimento do Anderson, Carl David Anderson. Ele fez um experimento onde ele conseguiu, numa câmara de nuvem, ele conseguiu detectar essa trajetória aqui, ó, esse risco. Isso aqui é uma câmara de nuvem de vapor, e quando uma partícula passa nessa região, a gente consegue, fica esse rastro aí. Então, essa trajetória aqui, que é um trecho circular, tem como você determinar o raio correspondente a esse trecho de curva aqui. E como o raio depende das características da partícula, como por exemplo a massa e a carga dela,
E como tem como você saber o campo magnético que foi aplicado ali e qual a velocidade que você lançou a partícula, né? Então essa região aqui é uma região onde você aplicou um campo magnético conhecido, né? Tem como você selecionar a velocidade que entra aqui. Então, pelo raio que você vai medir experimentalmente, tem como você determinar aqui uma relação entre a massa e a carga dessa partícula. E o Anderson descobriu que essa partícula aí, que foi determinada experimentalmente, ela tem a mesma razão, carga-massa, do elétron, só que ela é positiva. Então esse cara aí seria um cara idêntico ao elétron, só que com carga positiva. E essa partícula foi batizada de pósitron, e essa partícula é a antimatéria do elétron, e é uma partícula que já tinha sido prevista anteriormente na teoria, pelo Dirac, né? Então é uma antimatéria do elétron que já era prevista teoricamente na física, mas que nunca tinha sido detectada experimentalmente. E por esse feito, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1936. Vou mostrar para vocês aqui outras coisas interessantes, né? Eu vou jogar aqui para um experimento. Aqui é uma câmara de nuvens, você pode achar no YouTube. Eu peguei um vídeo aqui dessa empresa, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Vou ampliar aqui esse vídeo. Aqui é uma câmera de nuvem, né? De vapor. E essas trajetórias que vocês estão vendo aí são partículas carregadas que estão vindo são raios cósmicos, né? Que estão vindo do espaço e que estão passando pela gente o tempo todo, mas a gente não consegue ver, né? Mas quando você monta um experimento desse tipo, com uma câmara de nuvens, através da interação dessas partículas carregadas com esse vapor, você consegue ver o rastro dessas trajetórias. E aí, se você aplica um campo magnético perpendicular, você vai perceber que muitas dessas partículas vão fazer arcos de curva. E aí tem como você, medindo o raio, né? Pensando nessa curva como um círculo, você determinando o raio dessa curva, tem como você determinar as propriedades dessa partícula, massa e carga, né? Então tem como você descobrir qual partícula que é e até, se for o caso, descobrir uma nova partícula, né? Caso ela não seja conhecida. Então é muito interessante, depois vocês podem procurar isso no YouTube, quem tiver interesse. E para a gente fechar nossa aula, vamos fazer um exercício, é o exercício 20 do livro de vocês, que vai mostrar um pouquinho de como que a gente faz isso, né? Então a figura mostra as trajetórias seguidas por 3 partículas, um elétron, um próton e um deuteron, lançadas de um ponto O perpendicularmente às linhas de indução do campo magnético uniforme constante B. Então, pela figura, o campo magnético está entrando na tela do seu computador e as velocidades aqui estão na horizontal para a direita, no mesmo plano da tela do seu computador. E todas as partículas são lançadas com a mesma velocidade, V0. E aí você vai observar que algumas partículas vão seguir uma trajetória A, outras vão seguir a trajetória B e o outro tipo vai seguir a trajetória C, né? E aí ele te pergunta quais são, respectivamente, as trajetórias descritas pelo próton, pelo elétron e pelo deuteron. E ele te conta que o deuteron é uma partícula formada por um nêutron mais um próton. Ora, então o deuteron ele tem a mesma carga do próton, porque você somar um nêutron ali não altera a carga, mas ele é mais pesado que o próton. Como o nêutron tem quase a mesma massa do próton, a gente pode dizer aí que o deuteron é como se fosse um próton de massa aproximadamente duas vezes maior. Então vamos raciocinar aqui para ver qual partícula que é. Então aqui eu ampliei um pouco a figura. Então vamos primeiro, gente. Aí eu já sei como é que o raio dessa trajetória vai depender das propriedades, né? M, V, B e Q.
Mas antes disso, vamos ver por que quem dizia para cima, quem dizia para baixo, né? Então, vamos usar a regra da mão direita. Se você usa a regra da mão direita aí, bota o dedão na velocidade e esses dedos na direção do campo, você vai observar que o tapa vai ser para cima. O tapa com a palma da mão vai ser para cima. Então, as partículas positivas serão defletidas para cima. E a partícula que for negativa vai ser defletida para baixo. Então, daí você já conclui que A e B são positivas e C é uma partícula negativa. Como próton, deuteron e elétron, eu só tenho o elétron é negativo, daí eu já concluo que a trajetória C é o elétron. Resta saber agora das trajetórias A e B, quem é o próton, quem é o deuteron. Mas aí nós vamos analisar o que a física me diz, né? A gente sabe que a força magnética vai ser a força centrípeta e a gente já deduziu que o raio vai depender dessas variáveis aqui. E aí, olhando para a equação, a gente sabe o seguinte: o B, que aparece ali, que é o campo, é o mesmo para todo mundo. O V, que também aparece lá, também é o mesmo para todo mundo, porque o enunciado me disse que a velocidade é a mesma para todo mundo. Então, dessa equação aqui, B e V são iguais. Para o deuteron, eu sei que ele tem o mesmo Q, a mesma carga do próton, mas ele tem uma maior massa. Ora, se V, B e Q tem o mesmo valor tanto para o próton quanto para o deuteron, quem tiver maior massa vai descrever um círculo de maior raio. E quando você olha aqui esses trechos de trajetória, quem corresponde a um círculo, a um pedaço de círculo de maior raio? A trajetória B. Então a trajetória B vai ter que ser o deuteron. Então ficou a trajetória B é o deuteron, a é o próton e C é o elétron. Então é isso daí, uma tarefinha para vocês se divertirem. Um forte abraço a todos.